Pessoal, boa noite. Consegue me ouvir bem aí? Sim? Perfeito. Vamos dar seguimento aqui ao nosso estudo. Vejam para mim onde que eu parei com a matéria de ação de consignação e pagamento. Foi a primeira modalidade de ação que nós estudamos, ação de consignação e pagamento, capítulo 26 do livro do Daniel Assunção, página 827 do livro. Bruno, já fez chamada? Quem está perguntando? Alice. Não, ainda não fiz não, Alice. Então, uma boa noite. Boa noite. Nas minhas anotações, nós falávamos do procedimento, é isso? Parece que a Vanusa colocou. Eu falava dos requisitos da petição inicial, e aí eu vou pegar desse ponto, porque se alguém, em algum momento eu falei um pouco mais ou um pouco menos, eu começo a falando aqui, e aí os senhores vão me alinhando aqui, porque eu tenho sobre a minha anotação, o ponto que eu parei é dos requisitos da petição inicial, artigo 319 e 320. Ok? Então, esses são os pontos. Eu havia dito aos senhores, pela minha anotação aqui, que na ação de consignação e pagamento é necessário respeitar os requisitos do artigo 319 e do artigo 320. Então, há necessidade de que você respeite os requisitos do artigo 319 e do artigo 320. Outro ponto relevante que eu disse aos senhores é que na ação de consignação e pagamento não se discute nenhuma regra ou nenhuma situação da origem da dívida. O que se discute é a consignação, ou seja, os requisitos da consignação. Então, o que eu tenho como causa de pedir na consignação? Bom, eu tenho dois requisitos que geram a causa de pedir. É a recusa em se receber, ok? A recusa injustificada em se receber, ou se o credor é um credor incerto. Não há como eu definir quem seria o credor, ok? Então, na minha anotação, esse foi o ponto exato que eu parei com a matéria. Bom, seguindo aqui, a gente analisando a petição inicial, então você sabe que a petição inicial preenche os requisitos do artigo 319 do artigo 320, nós temos logo na sequência, uma vez que a petição inicial foi analisada pelo juiz, e não há necessidade de emenda, não há necessidade de indeferimento da petição inicial, não é hipótese de improcedência liminar do pedido. Então, o juiz determina a citação do réu, igual nós já estamos acostumados no processo civil. Então, ele vai lá e determina a citação do réu. Só que essa citação, senhores, ela é uma citação que ela possui um plus. Além de citar o réu, junto com a citação, ou no mesmo ato, vai a intimação para que o credor réu levante os valores de consignados ou receba a coisa consignada pelo devedor autor da ação. Então, lembre-se, a citação, além de ser a citação, ela é uma intimação para que o credor requerido, o credor
que figura no polo passivo da ação, levante o valor ou receba a coisa. Bom, qual a previsão dessa hipótese? O artigo 524, inciso 2º. E aí, você também já viu comigo que uma vez citado e intimado, o réu pode adotar 4 posições. E aí eu passo para vocês cada uma das posições para que vocês façam a anotação. A primeira posição, ele pode contestar a ação, ok? Então ele pode contestar a ação, e essa contestação é a contestação no formato que nós estudamos. Ele pode apresentar reconvenção, então, primeira contestação. Segundo, ele pode apresentar contestação e reconvenção. Ele pode ficar inerte, e a própria doutrina fala em tornar-se revel, ok? Ou ele pode simplesmente requerer o levantamento da quantia. Então, ele pode adotar essas 4 possibilidades. Eu pergunto aos senhores, alguma dúvida quanto a essa possibilidade do réu até aqui? Só repete as últimas 2, por favor. Vou falar de forma bem objetiva para facilitar a anotação. Ele pode contestar, ele pode reconvenção, ele pode se tornar revel, ou ele pode comparecer e levantar os valores. Na hipótese dele comparecer e levantar os valores e não consignar, não registrar nenhuma observação, entende-se que ele reconheceu juridicamente o pedido do autor. Então, eu repito para os senhores, se ele compareceu, tá? E somente levantou os valores, considera-se que ele reconheceu juridicamente o pedido do autor. E se o pedido do autor for o pagamento, e esse pagamento quitar a dívida quitada. Se for a entrega da coisa, obrigação de fazer cumprida. Ok? Então, muita atenção com essas 4 possibilidades. Uma das possibilidades, e eu trabalho muito com essa possibilidade na Justiça do Trabalho, é quando você recebe mediante ressalva. Então, você vai lá, requer o levantamento, mas vai consignar a ressalva de discutir em ação própria o direito que você acha pertinente. Então, é possível que ele levante o valor e deixe consignado que não dá quitação ampla, mas que ele simplesmente irá discutir em ação própria o valor que ele acha devido. Ok? Tudo bem, pessoal? Muita gente entrando aqui agora na aula. Então, é possível fazer isso. A segunda situação é que, qual a matéria de contestação? O que o réu pode alegar em contestação no caso da ação de consignação e pagamento? O réu pode alegar, por exemplo, que não se recusou a receber. Não há prova da recusa em recebimento. Então, pode chegar e falar, olha, eu não consegui, por exemplo, ele chega, eu me desconcentrei. Pois não, Camila? O Felipe disse que não. Aqui para mim, os alunos que tentaram acessar, eles foram aceitos. Acho que os últimos a entrar foi Jordélia e Yuri. O Felipe, eu não acompanhei a tentativa de acesso dele, não. Mas aí vamos aguardar que talvez ele tente acessar novamente. Então, dentro das matérias defensivas, nós temos aí uma possibilidade, isso ocorre muito, em que o réu alega, em sede de contestação, que não há o preenchimento dos requisitos da ação de consignação e pagamento, em especial dizendo, ora, eu não há a comprovação de recusa da minha parte
no recebimento das verbas ou da coisa, porque nós estamos falando de uma ação, e essa ação possui custos, condenações de honorários, etc, etc, etc. Então, ele diz, olha, não há a comprovação da minha recusa. Quando eu digo que essa é a matéria defensiva, muitas das vezes utilizada pelo réu, credor, você há de convir comigo que um requisito da petição inicial é que você deva comprovar a recusa injustificada por parte do credor em receber, ok? Posso fazer um exemplo aqui, não está na doutrina, mas um exemplo trabalhista. A empresa quer pagar a rescisão dos trabalhadores. A empresa faz o cálculo e chega ao exemplo de que o trabalhador tem que receber de acerto, né, de verbas rescisórias, aquilo que se convencionou chamar de acerto, lá, 13º, férias, aviso prévio. A empresa chega a um cálculo, vou chutar, R$ 1.500. O trabalhador se recusa a receber por falar que a empresa está descontando dele valores indevidos. Está descontando um vale, está descontando um aviso, está descontando férias coletivas. E aí a empresa faz o quê? Para ela não constituir mora perante as verbas trabalhistas, ela ingressa com uma ação de consignação e pagamento de competência da Justiça do Trabalho, mas em que o rito, o procedimento é muito semelhante a esse aqui. Ok? Então, vejam que é uma ação de consignação e pagamento igual nós estamos estudando, em que a previsão está aqui no CPC. E aí, muitas das vezes, o trabalhador procura vocês como advogado e diz o seguinte, olha, eu recusei por esse motivo, por X motivo. E o que você faz, então? Se a recusa foi pela falta do pagamento do aviso prévio, você comparece em juízo e apresenta a sua contestação. Mas recebe mediante ressalva de discutir na via própria o aviso prévio. Ou o trabalhador chega e fala, não sei por que a empresa fez isso, porque eu não me recusei a receber, ela nunca me chamou para pagar. Se esse fato acontecer, você deve alegar em sede de contestação a ausência de requisitos da petição inicial, porque não há causa de pedir, porque para você elaborar uma ação de consignação e pagamento, você deve necessariamente ter a recusa injustificada do credor, tá? Então, você tem que ter interesse de agir, legitimidade, tem que ter causa de pedir e o pedido, ok? Então, é muito importante, isso acontece demais na prática e no dia a dia. Tudo bem? Ficou claro essa questão, pessoal? Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida em relação a esse ponto até aqui? Dúvida? Tudo ok? Esse não... Ah, agora me ajudou, Camila. Eu já ia falar assim, o não, eu me perco. Porque tudo ok... É porque você faz várias perguntas, tá? Isso. Tudo bem? Alguma dúvida? Aí eu escolho uma para responder, entendeu? Eu escolhi se tem alguma dúvida. Isso, é porque eu acabo confundindo vocês, porque eu falo assim, tudo bem, pessoal? Aí uns 3 alunos respondem assim, sim. Aí logo assim eu falo, alguma dúvida? Aí o aluno responde, não, não no sentido de que não há dúvida. Tudo bem? Tranquilo? Bom, feitas essas análises, pessoal, eu deixo aqui como leitura obrigatória 2 pontos do livro, da nossa doutrina. Eu vou pontuar aqui quais são os subtítulos de leitura obrigatória para vocês. É o item 26.7, 26.8 e 26.9. Fica aqui a observação para leitura obrigatória. Deixa eu só mencionar os títulos, porque aí fica gravado na aula, e quem for assistir a aula ou revisar assistindo a aula, lembra disso. Os requisitos são complementação do depósito, consignação de prestações sucessivas e ação de consignação fundada na dúvida referente à titularidade de crédito, ok? Então, esses são os pontos específicos aqui para a leitura dos senhores, tudo bem? Feitas essas observações, nós passamos a uma nova espécie de ação, ok? A nossa ação é a ação de exigir contas. Então, hoje, nós vamos iniciar aqui
o estudo da ação de exigir conta. O Francine, eu deixei os subtítulos aqui anotados, ó, 26.7, 26.8 e 26.9. São os subtítulos 26.7, 26.8 e 26.9. Complementação do depósito. Consignação de prestações sucessivas. Ação de consignação fundada na dúvida referente à titularidade do crédito. Esse último muito ligado ao espólio. Ok? Conseguiram anotar, Francine, Círio e os demais alunos? Tudo bem? A Larissa fez a gentileza de colocar para a gente, ó. Show de bola. Bom, então agora eu vou pedir a vocês, eu acho que tinha poucos alunos logados, e esses alunos não puderam ler a pergunta da Amanda sobre o material. Esse material que a gente começa, a ação de exigir contas, ele é um material do estudo dirigido 2, que é na semana subsequente. Mas aí, como nós estamos numa sequência de aula tranquila, eu começo a falar dele hoje, peço a vocês que façam algumas anotações, e aí vocês terão disponível esse material, eu coloco parte dele amanhã, hoje à noite, mas vocês vão ter esse material aí na sequência completo sobre a ação de exigir coisas e divisão e demarcação de terras. São as duas próximas ações que nós estudamos no estudo dirigido 2. Mas aqui nós vamos fazer pelo menos a parte introdutória para que vocês possam acompanhar isso numa sequência bacana. Então, nós temos aqui a ação de exigir coisas, em que a gente divide a aula de hoje, e para quem faz as anotações no caderno, em introdução, natureza jurídica da sentença e legitimidade. Então, são esses 3 pontos que nós vamos analisar hoje. Introdução, natureza jurídica da sentença e legitimidade da ação de exigir coisas, ok? Então, vamos lá, que eu vou fazer a chamada, enquanto vocês anotem aí. Ô, Bruno, o Felipe, coitado, acho que não conseguiu até. Ah, ele conseguiu. Conseguiu. Tá joia. Deixa eu achar aqui. Isso. Alanis, Alice, Presente. Amanda Oliveira, Amanda Pereira, Presente. Ana Clara, Ana Júlia, Camila, Carolina, Caroline, Ciro, Cleiton, Débora, Felipe Barbosa, Francine, Glauber, Jéssica Inácio, João Marcelo, Jordélia, Larice Ribeiro, Laura, Luana Montenegro. Laura está presente? Não, né? Manuela Risoli, Matheus Soares, Michael. Natan de Castro, Paulo Henrique e Sara.
Paulo Henrique está presente? Thaís Reis, Thalita e Vanusa. Yuri Baião, Yuri Pujone, Yuri Rodrigues e Yuri Samor. Yuri Samor está presente? É isso. Alunos que foram atribuídos falta. Ana Clara, Jordélia, Michael, Paulo Henrique. Bruno, eu tô aqui, é porque minha internet tinha caído. Eu tô... A Ana, né? Isso. Ah, beleza. Mais alguém que tá aí? Mais alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Tudo bem. Ana Júlia, eu já coloquei aqui presença para você. Ok? Tá ok. Bom, então vamos lá. Ação de exigir contas. Essa é uma ação também de grande relevância. É necessário que os senhores façam as anotações, façam a leitura da doutrina. São poucas páginas. Essa ação está no livro, na minha edição, entre as páginas 841 a 846, capítulo 27 do livro. É uma ação importante, é uma ação relevante e que você deve estudar e anotar os pontos principais desse conteúdo. O que é uma ação de exigir contas? O que significa ação de exigir contas? É quando existe uma relação jurídica entre duas pessoas, ok? Em que uma dessas pessoas está gerenciando, está controlando, está administrando bens ou valores. Ok? Então, na verdade, a gente está diante de uma relação jurídica que se estabelece pela responsabilidade da administração de bens ou interesse. Então, eu repito, Vanusa, para que vocês possam fazer a anotação devida. É uma ação em que existe uma relação jurídica de responsabilidade pela administração de bens ou interesses entre as partes. Repito. Existe uma relação jurídica de responsabilidade pela administração de bens ou interesses entre as partes. Ciro, eu vou falar mais um pouco à frente, quando eu digo que a ação de exigir contas, você também pode utilizar a nomenclatura ação de exigir prestação de contas, ok? Mas eu estou usando aqui a nomenclatura da doutrina para não gerar esse conflito, tá bom? Outros dizem ação de prestação de contas e etc. Tá? Então, pessoal, se eu estou dizendo para vocês que há uma relação jurídica de responsabilidade de administração de bens ou interesse, eu estou dizendo, então, que o objeto dessa lide é que, de um lado, alguém exige do outro lado que seja o quê? Prestado contas. Que seja prestado contas. Contas de quê? Dessa administração de bens ou de interesses. Então, eu repito, o objeto da lide, então, se configura pela necessidade de uma parte em exigir que a outra preste
contas. De quê? Da administração de bens ou da administração de interesse. Então, aqui você tem a primeira referência introdutória da matéria e você já tem de antemão um objeto da lide. Qual que é o objeto da lide, então? A relação econômica que se desenvolve através dessa prestação de conta. Então, de um lado, eu tenho alguém que transferiu para outrem a administração de bens ou interesse. Em um determinado momento, aqui na rua, de vez em quando, passam uns motoqueiros ratatá e depois passa uns carros de som. Mas, enfim. Então, agora passou normalmente é uns funk proibidão. Agora passou fugiu o nome da banda. Barões da Pisadinha. Acho que é isso mesmo, Barões da Pisadinha. Mas, enfim. Concentrando aqui, para que vocês possam fazer a anotação. O objeto da lide, então, é essa relação econômica definida quando eu transfiro para alguém a administração de um bem, por exemplo, e aqui eu faço o seguinte, eu quero que essa pessoa preste contas, e por isso a ação de exigir contas dessa administração, por algum motivo. E eu vou trabalhar como um exemplo lá do posicionamento do STJ, e aqui vai ficar claro para vocês visualizarem, quando eu contrato um advogado, por exemplo, e esse advogado, ele foi contratado para administrar meus bens. E aí, num determinado momento, eu vou e exijo dele a prestação de contas dessa administração. Então, é uma ação de exigir contas, de exigir que sejam prestadas contas dessa administração. E eu tenho, tramitando, por exemplo, para deixar claro para vocês como configura essa ação, o caso de eram duas irmãs, a irmã mais velha, com idade de 35 anos, se tornou teve a guarda definitiva da irmã mais nova e passou, então, a gerenciar o recebimento de pensão. A irmã mais nova, quando atingiu a maioridade, ingressou com uma ação de exigir contas, de exigir a prestação de contas da irmã mais velha durante todo o período em que ela administrou a pensão dos pais que até então eram falecidos. Desde a época que eles faleceram, melhor dizendo. Ok? Então, a irmã exigiu a prestação de conta. Existia entre elas, e aqui é a introdução da nossa aula, vejam que existiam entre elas uma relação de responsabilidade de administrar a pensão alimentícia, que se configurou pela guarda definitiva. E aí a irmã mais nova, quando atingiu a maioridade, foi e entrou com essa ação de exigir contas. Tudo bem? Então esse é um ponto relevante, eu acho que dessa forma fica mais claro para vocês. Tudo bem? A internet está agarrando ou é pontual? Laura e Vanusa e os demais alunos. Camila me deu um feedback, se está agarrando para todo mundo. Para mim aqui... Tá dando para acompanhar, normal. Dá umas picotadinhas, mas tá dando para acompanhar. Assim, porque para mim aqui, tem um medidorzinho aqui, que eu coloco, para mim aqui tá com a conexão tranquila. Não, mas qualquer dificuldade, vocês me falem aqui, que eu dou uma parada e a gente vai seguindo aqui da melhor forma possível. Bom, então, feito esse ponto da introdução, que eu tinha dito a vocês, nós passamos agora à análise da natureza jurídica da sentença. O que eu busco com a petição inicial numa ação de exigir contas? Nos parece óbvio que o que eu busco é que sejam prestadas contas da administração dos bens. Isso é o que se busca numa sentença. Mas aqui, eu quero tratar com uma peculiaridade. A sentença possui
dois aspectos, e é importante que vocês anotem aí, os alunos que estão anotando. A sentença, então, ela tem como natureza jurídica ser condenatória. Por que a sentença tem a natureza jurídica de ser condenatória? Então, a primeira coisa que vocês vão anotar é que a natureza jurídica da sentença na ação de exigir contas é condenatória. Ela é uma sentença condenatória. Então, ela condena ao quê? Que condenação é essa? Duas possibilidades, ou duas condenações na mesma sentença. A primeira, e é relevante, a sentença, então, condena a uma obrigação de fazer. Qual que é a obrigação de fazer, senhores? Prestar contas. Então, a sentença, muita atenção nisso, e façam as anotações, mesmo que esteja no material que vai ser distribuído a vocês. A ação e a sentença dessa ação é uma sentença condenatória. Na primeira parte da sentença, ela vai condenar a uma obrigação de fazer. Qual que é a obrigação de fazer? Prestar contas. Ok? Então, ela vai condenar a prestar contas. A outra parte condena ao pagamento do saldo residual. Ou seja, condena uma obrigação de pagar a quantia certa. Então, a sentença condenatória da ação de exigir contas, ela condena a prestar a conta e depois ela condena a pagar eventual diferença. Então, ela se divide em obrigação de fazer e obrigação de pagar quantia. Eu pergunto aos senhores, compreenderam essa dualidade? Ficou claro? Foi possível fazer a anotação? Porque isso é extremamente relevante para a gente estudar a sequência do conteúdo. Então, ela condena. Sim, ela condena a prestar contas, João. Por quê? Olha o que eu estou dizendo. Ela condena a prestar contas e depois ela condena o pagamento de eventual saldo residual. Quando eu utilizo a expressão eventual saldo residual, o João Marcelo, significa o quê? Que primeiro eu condeno ele a prestar contas. Depois, numa segunda fase, que ele prestou a conta, eu apuro se há saldo residual. Se houver saldo residual, ele é condenado a pagar. Ok? Então, ele pode condenar a prestar contas mais o pagamento de saldo residual, se houver. Ok? Ficou claro agora? Ele condena os dois, porque você vai estudar que essa ação, além dela ter natureza dúplice, a sentença condenatória é bifurcada. Não estou usando um termo técnico, mas ajuda a compreensão. Ele condena a prestar conta e ao pagamento de eventual saldo residual. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos tirar a dúvida. Não pode carregar dúvida sobre essa parte do conteúdo, hein? Dúvida? Alguém levanta a mãozinha, pede a palavra, ou escreve. Tudo bem? Parece que sim, né? Ninguém levantou a mãozinha. Pessoal das anotações aí, tranquilo? Tá num ritmo tranquilo ou quer que diminui? Ok? Acho que a Vanusa estava anotando. Tá tranquilo, Vanusa? Francine? Beleza. Então, vamos lá. Bom, e agora eu vou pedir uma ajuda do Glauber. Glauber, nós estamos falando aqui de um intervalo de legislação do artigo 550 ao artigo 553. Então, veja para mim o rol existente nesse artigo. Coloque para a gente aí.
Consegue? Se estiver acompanhando pelo... Você me fala que eu jogo aqui. Opa. Tudo bem? Todo mundo localizou? Deixa eu... Bom, você tem aqui, então, o artigo 550. O artigo 550, então, ele traz a seguinte redação, e o Glauber colocou para a gente. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Ok? Então tá lá. Vejam da nomenclatura do caput do 550, que ele diz, aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas vai requerer a citação do réu para que preste essas contas ou que apresente contestação no prazo de 15 dias. Então, daqui, nós extraímos o quê? Que aquele que quiser exigir contas, ele tem que provar o quê, pessoal? Aquele que queira ingressar com uma petição inicial de uma ação de exigir contas, o que ele tem que provar? Senhores, o que ele tem que provar? Vamos interagir. O que ele tem que provar? Glauber, Camila, João, Ciro. O que ele tem que provar? Ana, Amanda Oliveira, Alanes, Felipe Barbosa. Qual relação jurídica, Ciro? Manuela Risoli, os Iuris, o Jone, Rodrigues, Samor, Baião. Tô sossegado, Felipe. Ó, ele tem que comprovar o quê? Tá quase, Ciro. O que ele tem que comprovar? Tentem colar do caput do artigo 550. Ver o que diz o caput do 550. João, que interesse real é esse? Traduza para mim. É só copiar do caput. Ele é titular do direito de exigir. Então, ele tem o direito de exigir. Ok? Então, ele tem o direito de exigir, Jordélia. Com essa hipótese do 550, eu passo aqui a análise da legitimidade. Não. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou tentar ser mais devagar na fala. Tá joia? Ó, com isso que vocês colocaram do caput do 550, você extrai o quê? Para eu ingressar com uma ação de exigir contas, eu tenho que afirmar, eu tenho que trazer para o magistrado na petição inicial que eu sou titular do direito de exigir essas contas. Ok? Eu sou o titular do direito de exigir essas contas. Então, para quem está prestando atenção e anotando, eu digo, o legitimado ativo, então, significa que o titular do direito vai figurar no polo ativo. Mas que direito é esse que ele é titular? De exigir as contas? Então, quando eu digo que o polo ativo vai figurar o titular de exigir as contas, eu retorno lá no início da aula e digo o seguinte, ó. Legitimado ativo, então, é aquele que teve os seus bens ou interesses administrado por outrem. Porque só aquele que teve os seus bens ou interesse administrado por outra pessoa
é o titular do direito. Ok? E, portanto, via de consequência, ele é o quê? Figura no polo ativo da ação. Então, vejam que o caput dos 550 já nos traz essa referência. E quem figura no polo passivo, senhores? Quem figura no polo passivo? Aquele que administrou. Aquele que se obrigou a administrar os interesses ou administrar os bens. Se ele ficou a cargo de administrar, ele então figura no polo passivo, porque ele é quem administrou. Então ele tem o dever de prestar essa conta. Ok? Então ficou claro o polo ativo e o polo passivo da ação? 550 caput. Ok? Todos vocês fizeram essa anotação, essa referência. Você tem a palavra, Amanda. Aquele que administrou os bens e os interesses de terceiro, ele tem o dever de prestar contas. Por isso ele figura no polo passivo. Tudo bem? Senhores, mais alguma dúvida? Ficou bem explicado isso? Vocês fizeram as anotações, isso está bem explicadinho. Vocês não podem sair da aula hoje, fechar o login da aula sem saber esses pontos, hein? Vou repetir os pontos da aula, ó. Já anotei aqui, ó, introdução, natureza jurídica da sentença condenatória e legitimidade. Vocês não podem sair sem ter essa compreensão, ok? Alguma dúvida até aqui? Pois bem, nós estamos ainda na dinâmica do nosso exercício. Então, se todo mundo está dizendo que está bem, eu vou colocar aqui o seguinte: você vai me mandar o e-mail, todos vocês já sabem a dinâmica, são 10 para as 8 até às 5 para as 8. Você vai responder para mim o que significa a natureza dúplice da ação de exigir contas. Então você vai dizer para mim o que significa a natureza dúplice da ação de exigir contas. Quando eu digo isso para vocês, cuidado, não é natureza jurídica da sentença, não. É natureza jurídica da ação de exigir contas. Então, a partir de agora, são 7h48, vou dar de lambuja aí esses 2 minutinhos. Então, nós vamos aguardar até às 5 para as 8, para que vocês mandem para mim. É uma linha. Pelo amor de Deus, não me manda textão que você copiou do Google, não. Porque até eu ler isso tudo para descobrir que é do Google me toma tempo. Então, o que você faz? Responde lá com as suas palavras numa linha. De jeito nenhum, Felipe, nem pensar. Vocês vão me responder isso, natureza dúplice da ação de exigir contas. Em 5 minutos, eu pego essa sua resposta, esses seus pontos, e continuo para a gente falar da natureza dúplice, da competência, e deixar para a próxima aula somente a questão de procedimento. Com isso, nós ganhamos um grande avanço na matéria para não sobrecarregar os senhores, ok? Então, vamos lá. 5 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida? Vou, de novo, colocar meu e-mail para quem ainda não tem. E eu fico aqui acompanhando o número de e-mails, ok? Até agora, ninguém mandou e-mail. O assunto pode colocar turma B? Isso, só 7º B. Ok. Porque aí a minha caixinha aqui de e-mail salva, entendeu?
Pessoal, até agora foram 10 e meio só, hein? Vamos lá, para a gente dar continuidade. Podemos? Então, vamos lá. O que seria, então, a natureza dúplice? O que se discute, então, na ação de exigir contas? O que está em jogo ali é a obrigação de fazer. Lembra que eu falei com os senhores que era importante e que os senhores deveriam prestar bastante atenção, que ia ser relevante posteriormente? Então, vamos lá. Você tem 2 pontos aqui. O que você busca? Falei isso na natureza da sentença. O que os senhores buscam com a ação de exigir conta? A prestação de contas e eventual pagamento de saldo residual. Então, se apurou que houve, até foi uma pergunta do João, muito bem colocada, se você está obrigando a parte a prestar contas, e dessa prestação de contas se apura um saldo, também você condena ao pagamento desse saldo. Pois bem, prestem bastante atenção aqui, é muito relevante essa colocação. Muito relevante e muito importante para vocês entenderem a natureza dúplice. Se na primeira fase da ação em que se prestou a conta, eu descubro que, na verdade, aquele que figura no polo passivo, na verdade, ele não é devedor de saldo residual, mas ele é credor de saldo residual. Vejam que maluco. A princípio, eu tenho aquele que tem o direito, que é titular do direito de exigir contas, em face daquele que deveria prestar conta. A sentença vem e condena a minha mão direita aqui, ó, a prestar conta. Quando a mão direita presta conta, o que se descobre é que, na verdade, ela, que estava obrigada a prestar conta, tem um saldo residual a receber e não a pagar. E aí eu pergunto aos senhores, então a mesma sentença pode condenar o autor a pagar o saldo residual ao réu? Sim. Isso demonstra a natureza dúplice, ok? Porque a primeira parte é sempre a obrigação de fazer, mas a segunda fase pode incluir que um pague o saldo residual ao outro, independente se é polo ativo ou polo passivo, ok? Então, essa é a natureza dúplice. Então, eu concluo com a anotação que eu vou pedir aos senhores. O resultado, então, da obrigação de pagar quantia pode, inclusive, ser o autor condenado a pagar eventual saldo residual ao réu, ok? Isso demonstra a natureza dúplice da ação de exigir contas. Ficou claro? A minha explicação compatibiliza com a resposta dos senhores? Foi isso que os senhores pesquisaram? Foram isso que vocês colocaram no e-mail? Ok? Então, repetindo para a Amanda e para os demais alunos, vocês concordam comigo que eu disse? Ora, a sentença, ela condena uma obrigação de fazer, mas condena uma obrigação de pagar quantia. Então, ela tem uma bifurcação. Ela condena a prestar contas e ela condena a pagar quantia. Mas essa condenação de pagar quantia depende de apuração de eventual saldo residual. Porém, a natureza dúplice entra aqui no fato de que, uma vez prestado contas, em se apurar, por exemplo, saldo a favor do réu, ele vai receber, a sentença vai condenar o autor que exigiu a conta a pagar saldo a favor do réu. Então, independe se é réu ou autor. A sentença condena o réu a prestar contas. Uma vez que se prestou contas,
o valor, se negativo ou positivo, terá que ser pago. Essa é a obrigação de pagar a quantia. Então, não importa se ele é autor ou se ele é réu, ele vai ter o direito a receber eventual saldo apurado na prestação de contas. Isso demonstra a natureza dúplice da ação de exigir contas, ok? Amanda, ficou mais claro agora? Para quem quiser anotar, eu pego aqui a anotação, ó. A questão da natureza dúplice permite ao juiz na sentença condenar expressamente o autor ao pagamento de saldo devedor ao réu, uma vez que se reconheceu a existência de tal saldo devedor. Para aqueles que querem anotar aí um texto tranquilinho. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Amanda, tranquilo? Bom, agora a gente passa a análise de um outro ponto. Competência. A regra de competência da ação de exigir conta está lá prevista no artigo 53. Glauber, coloque para mim, por gentileza, o artigo 53, inciso 8º. Desculpa. 53, inciso 4º, a linha B. Vou repetir. 53, inciso 4º, a linha B. Ficou bacana, Glauber, ficou invertido. Mas tudo bem, vamos lá. É competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação. Reparação de dano e a que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Então, a regra geral de competência para a ação de exigir contas é essa prevista. E isso é relevante porque isso cai em questão fechada. É a regra prevista no artigo 53, inciso 4º, a linha B. Ok? O Glauber colocou aqui os dois para a gente, mas é só a linha B. Pronto, tá aí, a linha B. 53, inciso 4º, a linha B. Anotem isso, hein? Não preciso nem analisar a redação da linha B, em que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Essa redação se aproxima muito ao caput do artigo 550. E tudo que nós estamos falando até o presente momento. Ok? Bom, essa competência em relação ao lugar é uma competência relativa. Por que é uma competência relativa? Porque comporta mudança, comporta exceção. E eu coloco aqui uma exceção para os senhores. Glauber, coloque para mim o artigo 61. Veja o que o Glauber vai colocar
o artigo 61 para a gente, e vamos lá para ver o que diz o artigo 61. Ele diz assim: a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. O que isso traz para nós aqui nesse momento? Quando eu digo para os senhores da competência, o que importa para nós entender? Eu tenho uma regra geral e aqui eu tenho uma exceção. Olha o que diz. Presta atenção, eu vou pedir licença a vocês para ler uma parte do livro que eu grifei. A exceção a essa regra, com a aplicação do artigo 61, esse que está aí na tela para vocês, vem prevista no artigo 553 do mesmo diploma legal, que determina a competência absoluta do juízo que tiver nomeado o administrador nas ações de inventariante, tutor, curador ou depositário, para julgar as ações de prestação de contas propostas contra ele. Isso, em outras palavras, espero que todos tenham analisado, isso, em outras palavras, significa o quê? Que nós temos uma regra geral e temos a exceção da combinação do artigo 553 com o artigo 61, que significa o quê? Nas ações em que o juiz determina a questão do inventariante, né, o tutor, o curador e o depositário, esse juiz tem competência absoluta para julgar a ação de prestação de contas. Então, isso uma extensão da competência e se torna absoluta, isso é importante, né? Isso se torna competência absoluta porque, é óbvio, segurança jurídica, diminui-se a possibilidade de decisões conflitantes. Por quê? Se ele é o juiz que nomeou o inventariante, se ele é o juiz que nomeou o tutor, o curador, que nomeou o depositário, esse juiz, então, ele torna-se absolutamente competente para julgar a ação de prestação de contas dessa relação jurídica que ele, em outro processo denominado principal, deferiu. Ficou claro isso? A regra e a exceção. Lembrando que a regra é competência relativa, essa é a exceção que eu trouxe para vocês, competência absoluta. E mais, trago para vocês o seguinte, e se a competência estiver entre a justiça especializada, por exemplo, a justiça do trabalho, justiça comum, o que significa isso? Aí você vai utilizar as regras de competência pela matéria, ok? Então você tem aqui, num primeiro plano, você tem competência em relação ao foro, competência territorial, você tem competência em relação à matéria, e você tem a competência com base no artigo 61, combinado com o artigo 553 do CPC. O exemplo que eu dei para vocês da ação trabalhista, ele tramita na Justiça do Trabalho. E o procedimento é o mesmo, é a mesma ação que eu estou passando para vocês aqui, para vocês terem conhecimento dessa ação. Tudo bem? Então, pessoal, vamos fazer um feedback aqui para quem fez as anotações nessa primeira parte. Não precisa anotar nada, só mesmo para pegar aqui, ó, um feedback para vocês terem uma referência de tudo que nós falamos hoje, para ver se tem dúvida ou se eu posso dar sequência. Então, vamos lá. A ação de exigir contas, nós começamos ela hoje. Nós fizemos uma introdução, e nessa introdução nós falamos da relação jurídica de responsabilidade na administração de bens ou interesse. Depois nós falamos do objeto da lide, o que seria o objeto da lide, essa relação econômica entre autor e réu. Depois nós falamos da natureza jurídica da sentença. A sentença ela é condenatória e ela possui duas ramificações: a condenação ao pagamento de quantia e a condenação à obrigação de fazer. A condenação à obrigação de fazer é de pagar, a obrigação de fazer é de prestar contas. E a obrigação
de pagar é em caso de existir saldo. Ok? Então, até aqui, essas duas possibilidades. Depois nós falamos sobre legitimidade, natureza dúplice e, por fim, competência. Legitimidade, artigo 550. Ativa, aquele que teve seus bens ou valores administrados por outrem. Passiva, aquele que tem a obrigação estabelecida na relação de prestar contas. Natureza dúplice. A natureza dúplice está voltada para a segunda parte da sentença, que é a parte condenatória, ao pagamento de pagar, a condenação ao pagamento de quantia, que significa que, independentemente de quem tenha figurado no polo ativo ou no polo passivo da ação, em se apurado saldo, a parte que teve saldo a mais ou a menos terá direito a receber ou terá a obrigação de pagar, podendo ser tanto o autor quanto o réu. Em seguida, nós falamos da competência da ação de exigir contas. Regra geral, prevista no artigo 53, inciso 4º, a linha B, local do fato ou do negócio, podendo comportar a exceção do artigo 61, combinado com o artigo 553, que fala da competência absoluta do juiz que determinou o tutor, o curador, o inventariante ou o depositário. Esse juiz tem competência absoluta para a ação de exigir conta nesses casos. Ok? Bom, por fim, a última competência em relação à matéria, você tem que ver a matéria, objeto da consignação, para poder descobrir qual a competência, se justiça comum ou justiça especializada. Até aqui, alguma dúvida? Posso dar seguimento? A última parte da competência? A competência, primeiro, competência de foro. Artigo 53, inciso 4º, a linha B. Lugar do fato ou do ato. Mas comporta a exceção do artigo 61, combinado com o 553. O que diz a combinação desses artigos? Aquele juiz responsável pela causa em que nomeou tutor, curador, inventariante ou depositário, esse mesmo juízo é o juízo competente, competência absoluta, para tramitar a ação de prestação de contas dessa relação, seja ela de tutor, curador, ou inventariante ou depositário. Ele que nomeou, por exemplo, o inventariante é o juiz responsável, é o juízo, melhor dizendo, responsável pelo julgamento da ação de prestação de contas do inventariante. Competência absoluta. E, por fim, eu falei em relação à competência da matéria. Se a matéria é compatível, se a matéria da consignação é da justiça comum ou da justiça especializada, depende de cada caso. Ok? Ficou claro aí? Ficou mais claro agora, João? E aqui eu vou pedir que vocês anotem também o posicionamento do STJ, antes de dar seguimento. Posicionamento do STJ sobre o tema. Eu até anotei aqui no meu rascunho. O STJ não permite a ação de prestação de contas e ação revisional de cláusula contratual. O que significa isso? O STJ não permite que na mesma ação você discuta prestação de contas e revisão de cláusula contratual. Vou repetir. O STJ não permite que na mesma ação você discuta prestação de contas e revisão de cláusula contratual. Por quê? Por causa da especialidade ou da especificidade da ação de exigir contas. Ficou claro? Todos que estão anotando, conseguiram anotar? Senhores? Conseguiram anotar?
repete para mim só a última frase, por favor? Quem está falando? Débora. Débora. Vamos lá. Deixa eu pegar minha anotação aqui. O STJ não permite ação de prestação de contas e revisão de cláusula contratual juntas. Ação de prestação de contas e revisional de cláusula contratual juntas. Conseguiu anotar, Laura? Conseguiu? Amanda, tudo bem? Pessoal, eu pergunto a vocês. Vocês querem que pare a matéria aqui ou dou continuidade, porque agora eu começo a falar do procedimento? Ou falamos disso na próxima aula? Eu não sei por que eu não sei por que eu faço essa pergunta se eu já sei a resposta. Eu realmente... É o tipo da pergunta que a resposta será unânime. Mas mesmo assim eu falo, deve ser algo implícito para eu me sentir mais confortável. Deve ser. Para desencargo de consciência, talvez seja isso, porque não precisava nem de eu ler a resposta. Enfim, então, pessoal, eu paro por aqui a pedido de... como é que fala? Eu paro aqui a pedido dos senhores e muito obrigado pela interação dos alunos, por aqueles que prestaram atenção, anotaram, é um prazer sempre revê-los. Sobre o material, óbvio, eu vou postar o material, pelo menos dessa primeira parte aqui, se não for hoje à noite, amanhã, eu posto até o procedimento. Tá joia? No mais, boa noite, obrigado mais uma vez. Forte abraço aí. Um beijo para todo mundo.